Olá, eu sou o Beto Amorim, atuo com algumas décadas de experiência e desde o início da minha prática profissional eu estudei bastante o corpo e o movimento. Então, depois de muitas aulas de dança, eu acabei me tornando dançarino também. E aí, naturalmente, juntando esses campos, e mais o campo que eu tenho formação em arquitetura, eu acabei trabalhando com preparação corporal, direção de movimento. E dentro dessa área, um estudioso que muito me influenciou, que também é arquiteto, o Rudolf Laban, né? E a sua maneira de analisar o movimento e classificá-lo a partir dos elementos que constituem o movimento, como tempo, espaço, peso. Então, essa maneira de codificar o movimento e sistematizar, me identifiquei muito. Então, isso é um suporte bastante forte nesse trabalho. E alguns conceitos a partir dele e de outros pensadores também, que estão na mesma linhagem. Seria a ideia de movimento corporal, que seria qualquer movimento corporal realizado voluntariamente por qualquer parte do corpo, né? Não importa, desde que não seja um movimento que esteja ligado à sobrevivência, como respirar ou piscar os olhos. Claro que quando respirar e piscar os olhos são feitos conscientemente, eles passariam essa categoria também de movimentos, porque tem um desejo de significação, uma possibilidade de significação. Vale ressaltar que movimento corporal, esse conceito, é distinto de ação física, o conceito do Stanislavski. Dá uma olhadinha aqui quem foi. Que ele diz que a ação física seria justamente um movimento que, a partir do momento que tem uma justificação interna, ele passa a ter vida, ele passa a ser expressivo, ele passa a ser real. Então, os movimentos corporais estariam muito mais ligados à própria mecânica da ação e à ação física no conceito do Stanislavski, mas já no campo da significação, da intenção de algo mais preenchido. Ok? E outro conceito importante para esse trabalho são os 12 movimentos corporais, que foi inspirado na coreógrafa polonesa Ewa Wetyrowska, que depois eu percebi que também muito se inspirou no Laban, outro arquiteto. Bom, e o que seriam esses 12 movimentos corporais? Seria justamente a sistematização, a classificação de todos os movimentos. Então, qualquer movimento humano estaria na classificação de um desses 12 movimentos. E claro, a combinação deles, que é aí que fica muito mais rico, né? Qual a parte do corpo que realiza, de que maneira, em que direção, combinado com o outro, um gesto de mão com um gesto de cabeça, uma transferência de peso. Os 12 movimentos corporais são a pausa, a transferência de peso, a expressão facial, a inclinação e a volta ao eixo, a expansão e o recolhimento, o twist, que é o deslocamento, o gesto de contato, giro, salto e queda e recuperação. 3 deles acontecem em pares: queda e recuperação, inclinação e volta ao eixo, expansão e recolhimento, porque depois da realização ao limite de um deles, tem que se zerar para recomeçar, certo? Então, esse vídeo essa videoaula sobre os pecados corporais, eles vão nos mostrar justamente que esses pecados eles acontecem com o suporte de um movimento corporal. Essa é a base do trabalho. Por isso eu lancei primeiro esse conceito. Então vamos aos nossos pecados corporais. Tem uma coisa. Esses ícones que vocês viram aqui em verde são ícones que eu criei especialmente para vocês. Os verdes, são os ícones ligados aos movimentos corporais. E os ícones laranja, eles são ligados aos pecados corporais. Então, estão 2 cores distintas, tá bem? O nosso primeiro pecado corporal é a pausa não preenchida. Então, vamos definir o que seria pausa. Pausa é um daqueles 12 movimentos que se caracteriza pela ausência aparente de movimentação do corpo, ou de qualquer parte do corpo, o corpo todo imóvel. Porém, não existe essa mobilidade perfeita. Há sempre um pulso interior, há sempre micromovimentos que dão base
suportam essa pausa. Por isso ela passa a ser uma pausa preenchida. De fato, se é uma pausa vazia, sem nenhum esforço, sem nenhum contraponto, sem nenhuma oposição, essa pausa é o que eu tenho chamado de não preenchida. No palco não interessa essa pausa. Há sempre que está largado, tem sempre uma contraforça, sempre uma oposição, uma resistência que dá preenchimento a essa pausa. E a própria presença. Ela pode ser, justificação pode ser interna, na própria ideia do Stanislavski, como a gente viu, ou pode ser física. Então, física seria a oposição, a resistência. Quando se está de pé, empurrar o chão, essa resistência que se faz ao chão, né? Há um micromovimento, né? E isso que torna essa forma preenchida e não uma pausa vazia, né? Pausa, forma, imagem, o que nome que se dê a isso, ela é não preenchida quando ela não tem justificação interior ou física. Eu acredito que sempre uma justificação física, né, preenche a forma. E a partir da própria justificação física pode-se chegar à justificação interior, pode-se chegar a sensações, a estados, a partir da própria mecânica da coisa. Quando você está sentado, por exemplo, empurrar a cadeira com os glúteos, empurrar o encosto, empurrar o braço da cadeira, isso, o corpo ganha mais volume, ganha mais presença, né? Quando se está, por exemplo, numa pausa que foi gerada por um impulso para o movimento, depois de um tempo ele se esvazia e a forma também vai se esvaziando. No entanto, se a gente, pelo meio do físico, eu trabalhar nas oposições, das resistências, eu vou retomando aquela sensação, aquele impulso que gerou essa forma. O nosso segundo pecado é transferência de peso aleatória. Então, o que seria transferência de peso? Um daqueles 12 movimentos que se caracteriza por a mudança da maneira como se distribui o peso do corpo sobre a superfície, o chão ou a cadeira, por exemplo, no caso da cadeira. Então, eu estou distribuído sobre os dois isquios. Se eu passo também o encosto nas costas e passo para um outro isquio, eu fiz uma transferência de peso, né? No caso de pé, se está sobre os dois pés, você pode tirar um pé, ficar sobre um pé só e tirar o peso de um pé e deixar mais do outro, mas continuar com os dois em contato com o chão. Então, seria transferência do peso, a maneira de redistribuir o peso do corpo pela superfície em contato, tá? Então, quando se faz isso aleatoriamente, não vinculado não sendo a resposta cinética, não sendo né, fruto de um estímulo exterior qualquer, ou mesmo interior, é o que eu chamo de transferência de peso aleatória. Geralmente por excesso de energia, por nervosismo, ou porque não saber o que fazer com o seu corpo. Antídoto: empurrar o chão, sempre. Então, grande parte da energia que a gente não sabe o que fazer com ela e acaba excedendo em cena e sendo desnecessária é empurrar o chão. Uma maneira da gente dosar também a quantidade de energia no nosso corpo. Nosso terceiro pecado: andadas inadequadas. Bom, primeiro preciso definir andada. Andada é um tipo especial de deslocamento daqueles 12 movimentos, né? É um tipo especial de deslocamento porque o deslocamento é caracterizado por uma sequência de transferência de peso, digamos assim. Então, se estou sobre os dois pés e tiro um pé e depois eu tiro esse pé, apoio e vou dando sequência a isso, uma sequência de transferências, isso é um deslocamento. Eu passo a ocupar uma outra área. Na transferência de peso, eu ainda mantenho alguma área similar. Quando eu me desloco, eu mudo completamente essa mancha minha que ocupa o chão. E o deslocamento, no nível alto, é o andar. Olha aí os 3 níveis do corpo. Vale ressaltar que é diferente de planos, tá? Dá uma olhada também. Então, o deslocamento no nível alto, o deslocamento no nível médio e o deslocamento no nível baixo. A andada é um deslocamento no nível alto.
Então, ela é inadequada por duas razões. Ela pode ser inadequada ao contexto da cena, ao contexto da peça inteira, ou inadequada ao personagem. Inadequada ao contexto quando, por exemplo, você tem uma cena de velório, digamos. Você tem um ambiente de contrição, não há muito movimento. Movimento é sinônimo de alegria para muitas culturas. Então, é tudo mais lento, com pouco movimento. E uma pessoa se desloca rapidamente no ambiente. Isso é uma dada completamente inadequada ao contexto dramático, né? E em relação a personagem, por exemplo, uma personagem que é bastante agitada, né, nervosa e tem andadas muito lentas, por exemplo, né, não condizem com o temperamento. E o contrário, né, uma personagem muito calma e, por conta da energia excessiva da intérprete, a pessoa faz isso com andadas muito rápidas, né? E acaba acontecendo essas andadas à toa, que eu chamo, que é andadas sem uma justificação de acontecer, acontece. Muitas das vezes porque a pessoa que está interpretando tem energia demais e não sabe dar vazão a essa energia. Eu digo que o equivalente a andada à toa são a gesticulação à toa, que se gesticula demais. O equivalente com os membros inferiores seriam essas andadas à toa. Eu queria só dizer que nesses 3 primeiros pecados corporais, eu não relacionei o movimento corporal que mais acontece. Por quê? Porque no próprio nome do pecado já está dito o nome do movimento. Pausa não preenchida, transferência de peso aleatória e andadas inadequadas. Andadas como tipo de deslocamento, esse sim, o movimento. O nosso 4º pecado é a imprecisão do movimento. Seria justamente um movimento quando ele é realizado sem precisão. Isso geralmente acontece no início ou no final do movimento. Seja esse movimento acompanhado de algum som emitido pelo intérprete ou não. Quando ele acontece no início do movimento, eu chamo de largada falsa. Quando acontece no final, eu chamo de rabo de movimento. A largada falsa é quando há um impulso para o gesto e o gesto não acontece em sua plenitude, há uma hesitação nesse começo. Provavelmente por nervosismo ou inexperiência da intérprete ou por um tônus inadequado. O tônus será tema do nosso próximo pecado. E quando acontece no final, é o que eu chamo de rabo de movimento. Então, o impulso para o movimento já se esgotou, mas ainda tem algo que resta, um rabicho, algo a mais, uma sujeira. Por isso que a gente chama aqui a precisão na execução da movimentação, a gente chama de limpeza, né? Quando a movimentação é feita com contundência, com nitidez. É claro que estamos falando do uso inconsciente. Quando esse uso é consciente, passa a ser um recurso. E na vida diária a gente não tem uma discrepância entre a movimentação e a fala. Isso já vem azeitado, já vem redondo. No palco, ou quando a gente está interpretando alguma coisa, é que se estabelece essa artificialidade e a gente tem que retomar esse lugar de consonância. Os movimentos que mais acontecem a imprecisão da ação. O gesto e o gesto de contato. O que é o gesto? O gesto seria um movimento de qualquer parte do corpo que não se enquadra nas características específicas dos demais. Não é transferência de peso, não é um salto, né? É o movimento mais comum, né? O que a gente chama gesto. Aí coincide, a nomenclatura é a mesma, é o gesto mesmo. E notadamente acontece com os membros superiores, né? Mãos e braços, que são os movimentos mais utilizados pelas intérpretes em cena. Ok? Por isso mesmo, onde mais se comete equívocos, geralmente pelo excesso, mas isso é tema de outro pecado. Aqui é a imprecisão do movimento. E o outro movimento onde acontece isso é o gesto de contato, que é o contato de alguma parte do corpo com outra parte do seu próprio corpo, com algum objeto ou com o corpo de outra pessoa. Então aí acontece a mesma coisa. Na hora de haver o contato, há uma hesitação ou uma imprecisão. É claro que isso pode ser usado
como recurso a favor do contexto ou da personagem, onde a gente pode significar uma hesitação ao tocar alguém. Mas aí, volto a dizer, quando o uso é consciente, isso passa a ser um recurso e não um pecado. E chegamos ao nosso quinto pecado, tônus inadequado, ou relaxamento / tensão excessiva. Bom, vamos definir então o que seria tônus. Tônus é a resistência do músculo, é um estado involuntário constante no qual a musculatura se encontra para que entre em ação, essa musculatura entre em ação quando necessário, né? Dizendo de outro modo, assim, é um mínimo de contração muscular para se estar em prontidão para agir. É claro que não usamos o tônus adequado na nossa vida cotidiana, por isso mesmo em cena é tão difícil. Sempre há uma tendência a ter um excesso de esforço ou pouco esforço, relaxamento ou atenção excessiva. Os movimentos em que mais acontece o tônus inadequado são a pausa, o andar e o gesto. Na pausa, como acontece mais? Quando são formas, pausas, imagens mais naturalistas, há uma tendência a um relaxamento excessivo. E quando são formas mais estilizadas, mais desenhadas, há uma tendência a uma tensão excessiva. Então, há que se achar um equilíbrio. Nem a pausa naturalista é tão largada, sempre há um pouco de tensão mínima, tem que se achar onde colocar essa tensão, onde realizar oposições interessantes. E também nas estilizadas, tem que ter um espaço para um relaxamento, não pode ser só tensão. Há que se ver esse contraponto coexistindo nas duas situações. No movimento andar, o relaxamento acontece como aquele andar largado, né? Geralmente porque se busca uma falsa descontração, muito em voga hoje em dia. E a tensão excessiva é força demais, o andar fica duro, fica robótico e por isso sem expressão. Ambas as situações acabam acarretando em falta de expressividade, né? E a maior parte das vezes isso não é uma escolha da intérprete, e sim é uma condição, ou seja, não é um traço da personagem. Quando é bastante interessante, claro que usando com comedimento. E o último movimento onde acontece isso é no gesto. E há uma relação direta com o pecado anterior, imprecisão do movimento, porque o excesso de tensão ou a escassez de tensão prejudica no acabamento do gesto, na precisão do gesto. Aqui vale chamar a atenção para duas coisas. A relação não é direta entre velocidade e tônus. Há uma tendência a quando são feitos os movimentos mais rápidos, há uma tendência a mais tensão. É natural, a gente tem que trabalhar contra esse impulso natural. E quando é mais lento, tende a ter pouca tensão, há um relaxamento excessivo. E outra atenção especial vale para os momentos de grande carga dramática, porque nesses momentos há um excesso de tensão. Muito por ansiedade da intérprete, a gente quer muito acertar naquele momento e acaba pondo força demais. Então esses momentos são bastante cruciais e deve-se prestar atenção. Sexto pecado, excesso ou escassez de movimento corporal. Como o próprio nome diz, é quando tem movimento de mais ou movimento de menos, né? O excesso, com motivação ou não, acontece em movimentos de mais. E na escassez, mesmo quando há motivação, esse movimento não acontece. Fica como se fosse preso, não há resposta, há uma rigidez. E no excesso, há o excesso. Quais os movimentos corporais que mais acontece o excesso ou a escassez de movimento? A expressão facial, o gesto de contato, a transferência de peso e o andar. A expressão facial.
O excesso na expressão facial se revela quando há uma quantidade muito grande de expressões ou intensidades exageradas nas máscaras faciais. E a escassez, quando, mesmo com a motivação interna, o resto do corpo respondendo a essas motivações, não chega para o corpo, né? Há 3 maneiras da expressão facial se revelar: neutra, correspondendo à expressão do resto do corpo, e negando o resto do corpo. Vale ressaltar aqui que seria interessante ver o que o Grotowski fala sobre o uso da máscara e o excesso do uso da máscara e as distorções que se criaram. Bom, o segundo movimento são os gestos. O excesso dos gestos se revela justamente nessas constantes que espanam o ar, como já falei em outro pecado. E a escassez é esse corpo rígido que não responde a mesmo tendo motivação, ele está sempre rígido. É claro, quando isso é uma escolha, pode ser bastante interessante. Outro movimento que acontece bastante, o excesso, é o gesto de contato. Geralmente a intérprete fica se pegando, tocando, segurando, encostando, transferindo o peso para algum objeto de cenário, ou mesmo até figurino. Um exemplo é a maneira de segurar uma bolsa, né? Ela pode ser um indício de nervosismo, de insegurança da personagem, mas também pode ser uma característica da intérprete, uma insegurança da intérprete. É preciso discernir. Outro movimento que acontece é na transferência de peso, né? Muitas vezes há um excesso de transferência de peso do calcanhar para o metatarso, a meia ponta que a gente chama, coincidindo inclusive com as ênfases nas palavras do texto. Então, usa a ênfase no texto e também se eleva na meia ponta, bastante comum. Outro movimento que acontece bastante, excesso e escassez de movimentos, é o andar. Bom, para isso eu preciso definir as fases do andar. Há a fase de apoio e a fase aérea, ou a fase de balanço. A fase de apoio é todo o tempo que o pé está no chão, iniciando pelo calcanhar, passando pelo metatarso até os dedos, e até os dedos empurrar o chão para frente. E a partir desse momento, esse período que oscila no ar até tocar de novo o chão, essa fase é chamada fase aérea. Então, os movimentos de excesso no andar são elevar-se na minha ponta. Ao invés de avançar para frente, eleva-se. Afundar. Muitas vezes é porque o passo é feito grande demais, né? Outro, chutar. Excesso de tônus na fase aérea. Ao levar a perna para frente, excesso de força, né? Oscilar os quadris, tanto no plano frontal, né, nesse sentido, quanto no sagital, nesse sentido de bascular frente e trás. Gingar os ombros, tanto no plano transversal quanto no frontal. A escassez de movimentos no andar se revela no arrastar os pés. Justamente na fase aérea, não há um tônus adequado e o pé arrasta pelo chão. Muito comum entre as intérpretes. E não usar os braços de acordo com a biomecânica do andar, que é em oposição às pernas. Então acontece muitas vezes aqueles braços que balançam juntos. Isso não é uma maneira humana natural de caminhar. A combinação de alguns desses elementos pode gerar tipos de andares muito curiosos, a maior parte das vezes engraçados. Claro, estamos falando na exageração dessas características. Ainda em relação ao excesso e escassez de movimento nas andadas, eu queria falar especialmente dos braços. Pode acontecer 3 coisas em relação à escassez e excesso de movimento. A gente pode ter braços excessivamente abertos durante o movimento da andada, e isso está muito relacionado à ideia de aumentar o tamanho corporal para causar impressão nos adversários. Isso a gente carrega lá de trás. E o contrário, a escassez desse movimento necessário de oposição de braços e pernas, quando está muito próximo ao corpo. Essa escassez de movimento já está mais ligada a pessoas que se identificam com o gênero feminino e a abertura às que se identificam com o gênero masculino. E o último caso, que junta excesso e escassez, é quando os braços se movem de maneira não simétrica. Sempre um move muito mais do que o outro.
Então, excesso em um e escassez em outro. Se isso não for um problema fisiológico, anatômico, é interessante prestar atenção por quê? Porque de alguma maneira está havendo uma predominância de um lado do cérebro sobre o outro. E a escassez e o recurso, como todas as outras características que eu apontei como pecado, podem ser usadas como um recurso. A escassez como recurso ou o excesso como recurso. Chegamos ao nosso último pecado, dissociação corpo e voz. É quando acontece uma falta de sintonia entre corpo e voz. E voz como qualquer manifestação vocal, seja um texto, uma canção, uma palavra, um som, um grunhido qualquer. Quando acontece isso com mais frequência? Entre tempos ritmos, entre tonos e entre ênfase e acento. Entre tempos ritmos, ou seja, há um tempo ritmo da voz e um tempo ritmo do corpo. Qualquer que seja esse movimento do corpo. Mais frequentemente acontece com o andar, é mais fácil dar o exemplo. Por exemplo, o corpo tem um andar num determinado tempo ritmo e a voz tem um tempo ritmo completamente diferente, dissociado desse andar. O segundo caso, tonos diferentes. Por exemplo, quando eu estou falando muito firmemente e o meu corpo não tem nenhuma força. Ou o contrário, eu estou super rígido e a minha voz não tem nenhuma força para se expressar. Isso é caricatura, obviamente. Tá? E o terceiro caso, entre as ênfases e os acentos. Há uma dissonância. Por exemplo, o que seria ênfase? ênfase é a parte mais firme da fala e acento seria a parte mais firme do movimento. Vocês viram que eu fiz o contrário. Quando eu falei firme, acento, eu fui junto e no caso do acento eu fiz fora da ênfase do movimento, que a gente chama de acento. Fazer isso conscientemente é bastante difícil, espero que eu tenha acertado, mas em cena a gente luta para adquirir a naturalidade, readquirir a naturalidade novamente. Bom, os movimentos que mais acontecem, a dissociação corpo e voz, é o gesto e o andar, como eu já bem exemplifiquei. Porém, vale lembrar o seguinte, um corpo que contradiz o discurso verbal é um corpo que pode estar cheio de significado, desde que isso seja feito conscientemente, passa a ser uma proposta, passa a ser um recurso. Então, como todos os outros, feitos com consciência, eles deixam de ser pecados e passam a ser uma dádiva, vamos dizer assim. Eu falei no início, quando classifiquei o que seriam movimentos corporais, que a respiração estaria de fora, por ser a maior parte das vezes involuntária. Porém, quando trabalhamos voluntariamente com a respiração, isso é um elemento super importante. O uso da respiração, esse uso voluntário da respiração, se relaciona com todos os pecados, com todos os movimentos corporais, portanto. Mas, especialmente, a gente deve prestar atenção na relação do tônus muscular, naquele pecado de excesso ou escassez de tônus. Há uma tendência a momentos de mais tensão, a gente não usar a respiração até ficar em apneia. E em relação à respiração também, exatamente quando há excesso de movimentos, a respiração geralmente é deixada de lado, ela não nos presta atenção. Então eu queria fazer esse destaque, que a respiração consciente é um aliado extremamente importante. Bom, recapitulando os nossos 7 pecados. Pausa não preenchida, transferência de peso aleatória, andadas inadequadas, imprecisão do movimento, tônus inadequado, escassez ou excesso de movimento e dissociação corpo e voz. Os movimentos que mais acontecem nesses pecados são as andadas e os gestos. Não à toa também são os movimentos mais utilizados em cena. E se você cometeu alguns desses pecados, ou bastante deles, a sua penitência é se exercitar. E com isso ir tomando consciência deles, que passam a ser recursos a seu favor. Obrigado.